E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos resolver a prova de Humanas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mais conhecida como UERJ. A prova aconteceu no domingo passado e a gente vai resolver as questões para saber o grau de dificuldade, tá? Já vou logo adiantando para vocês que grande parte das questões nem são de história, são mais de geografia e antropologia, tá? Mas vamos cair fundo aí no vestibular da UERJ. Já vou logo adiantando que essa prova da UERJ teve bastante textos, tá? Eu vou deixar o print da questão nessa tela aqui, eu acho. O editor vai colocar aí para vocês. Mas foi uma prova assim, com bastante texto, muita leitura, muita interpretativa também. Bem a cara do vestibular da UERJ, né? A banca da UERJ. Mas vamos lá, primeira questão, questão 47. Eles trazem uma figura, né, uma pintura de Nelson Sargento. Ele não é um pintor somente, ele é também compositor. Na verdade, ele é mais conhecido como compositor do que pintor, né? Mas vamos ao texto. Nelson Sargento, um compositor que pinta. Nelson Sargento, 1924 a 2021. Nome artístico de Nelson Matos, foi compositor, cantor, pesquisador, artista plástico, ator e escritor. Morou no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, desde os 12 anos. Notabilizou-se como um dos mais importantes sambistas da Estação Primeira de Mangueira, onde integrou e presidiu a ala de compositores, além de ter sido presidente de honra da escola. Ao contrário da arte musical, que segundo ele fez parte da sua infância, a pintura aconteceu mais tarde. Aí vem a fala dele, né? Comecei a pintar em 1973, utilizando um apanhado de massa plástica que usava como pintor de parede, em cima de um caixote. Assim nasceu o meu primeiro trabalho. Hoje já tenho cerca de 300 obras espalhadas, principalmente entre meus amigos. Porém, faço questão de afirmar que sou um compositor que pinta, pois o meu reconhecimento como compositor está ajudando na divulgação de minha pintura. Exatamente o que eu tinha falado antes de ler o texto. Mas vamos ao que a UERJ está perguntando, né? Várias criações artísticas de Nelson Sargento fazem referência a patrimônios históricos da cidade do Rio de Janeiro. A pintura de sua autoria, acima reproduzida, enfatiza o seguinte aspecto desses patrimônios. Aí o aluno, ele na verdade nem precisava ler o texto, né? Mas o professor leu para ser didático. Mas o aluno, ele vai olhar a imagem, o que ele vai perceber aqui nessa imagem? Ele vai perceber pessoas de origem, pessoas de pele negras, né? Pessoas de peles negras, com trajes típicos, né? Se eu não me engano, das religiões africanas, né? Ubanda e Candomblé. Atrás, o plano de fundo da imagem, né? Parece, né, ser uma comunidade, né? A gente vê várias casas aglomeradas ali, parece ser uma comunidade, tá? Aí, uns trajes bem coloridos, né? Bem típicos, com cores bem vibrantes. Aí a gente vai à pergunta, né? A pintura de sua autoria acima reproduzida enfatiza o seguinte aspecto desses patrimônios. Ó, se liga no que a gente acabou de falar. Letra A. Caracterização de hierarquias sociais. Existência de segregações territoriais. Valorização de culturas afro-brasileiras. Registro de manifestações tradicionalistas. Se você analisar essa imagem, como a gente analisou agora, de cara você ia eliminar a letra A, porque em momento algum a imagem retrata uma certa hierarquia social, né?
não existe ali, né? Uma hierarquia social. Da mesma forma, você eliminaria a letra B, né? Porque não mostra, pelo menos assim, de forma prática, de forma evidente, uma segregação territorial. Também não mostra. Não mostra uma dicotomia, né, entre, por exemplo, cidade e periferia. A imagem não mostra isso, né? Aí a gente vai para a letra D, registro de manifestações tradicionalistas. O que seria tradicionalista? Seria a cultura dominante, né, do colonizador, cultura europeia, eurocêntrica e tal. Também não mostra isso na imagem. Então, o gabarito, né, seria sim a letra C, que é a valorização de culturas afro-brasileiras. Como o professor falou, né, até a forma de você pintar o quadro, né, com essas cores vibrantes, com essas cores fortes, né, bastante presença da cor vermelha, né, é uma coisa bem tradicional da cultura afro-brasileira, né? Também as personagens, né, com a pele negra também, com os vestimentos tradicionais africanos, né, bem característicos. Então, gente, gabarito, letra C. Editor, bota aí. Vamos para a segunda. O documentário cartográfico abaixo surgiu e se disseminou na época do Terceiro Reich alemão. A tradução do seu título é A Raça Nórdica e os Germânicos como difusores, de cultura. Aí tá um mapa aí, né? Vou colocar para vocês a imagem no vídeo do mapa, tá? Aí vamos ao que o Erd está perguntando. Considerando o contexto histórico da época, a disseminação do documento permite identificar o uso de cartografia com a seguinte finalidade principal. Essa questão é uma mistura de história com geografia. É bastante típico da UES também, bem interessante a gente pensar. Aí vamos lá, letra A, assegurar a associação política, exercer regulação econômica, estabelecer liderança científica ou fomentar a propaganda ideológica, né? Se vocês analisarem bem o mapa que o editor vai botar no vídeo, a gente vai perceber, né, que existe um centro que, no caso ali, pela posição do centro, fica na Alemanha, né? E que esse centro ele tá radiando, né? Vamos dizer assim, tá se expandindo para outros centros que também se expandem, vão expandindo de forma territorial, né? Então, de cara aqui, na questão, a gente já eliminaria a letra A, tá? Porque não faz o menor sentido a associação política, né? Você não está se associando, é como se você estivesse dominando alguém, entendeu? E quando a gente olha também o título do cartaz, né, do mapa, a raça nórdica e os germânicos como difusores de cultura, você eliminaria também de cara a letra B. Porque em momento algum ele fala de economia. Ele está o tempo todo falando de cultura, de influência ideológica, né, da Alemanha nazista para outras regiões da Europa e tem até a da África aqui, né? Aí você vai estabelecer uma liderança científica? Não, também não faz o menor sentido, né? Você, aqui no caso, você não está exportando ciência, você não está exportando conhecimento, você está exportando ideologia, né? Você está fazendo uma dominação ideológica com as outras regiões do continente, entendeu? Então, o gabarito da questão, sim, é a letra D, fomentar propaganda ideológica. Nós não tivemos aula disso no canal, mas vamos ter mais à frente. Mas o regime do Terceiro Reich, o regime nazista, né, ele é bastante conhecido pela intensa propaganda ideológica para convencer as pessoas de que o nazismo era o futuro da humanidade e tudo mais, tá? Vamos ter aula disso aqui no canal, com certeza. Vamos para a próxima questão.
mais um texto gigantesco, né? O texto vai ficar disponível aí para vocês. A verdadeira história de Peter Chicoteado. O filme Emancipation, uma história de liberdade, inclusive eu não assisti esse filme, conta a história real de Peter Chicoteado, a sua jornada da escravidão ao exército. Esse escravizado fugitivo posou de forma desafiadora para um retrato em 1863. A imagem está aí para vocês. No auge da Guerra Civil dos Estados Unidos, a fotografia revelou a verdade inegável. Mostrava que estas eram pessoas reais com experiências reais. A história desse homem, que entende que a Guerra Civil é uma oportunidade de literalmente tomar posse do seu corpo e de sua vida, diz Barbara Kraut-Tarmer, historiadora da escravidão e emancipação dos Estados Unidos. Eu li na entonação errada aqui, gente, perdão. O ator Will Smith, que protagonizou Gordon, Peter Chicoteado. O Gordon é o nome do personagem, tá ali. Peter Chicoteado é um apelido. Disse a jornalista no lançamento do filme: "Este não é outro filme de escravizados. Este é um filme de liberdade. Acho que é uma história que todos nós precisamos ver, ouvir e sentir." Aí tem a foto, né, que está aí disponível para vocês. E a gente vai olhar o que a UERJ está perguntando. Nos Estados Unidos, o fim da escravidão ocorreu no contexto da Guerra Civil, que é um assunto que a gente vai falar também aqui no canal. O filme Emancipation apresenta uma abordagem diferenciada dessa guerra por trazer como protagonista o homem retratado na fotografia. A história de Peter Chicoteado revela que a crise da escravidão nos Estados Unidos esteve associada, dentre outros fatores, à denúncia da... Aí tem a letra A, naturalização da violência. Letra B, precarização da imigração. Letra C, propagação do republicanismo. Letra D, desestruturação da agroexportação. É mais um caso que, na questão aqui, o aluno, né, o vestibulando, não precisaria ler o texto, né? Inclusive, quando vocês estiverem fazendo prova, né, eu recomendo que você vá direto na pergunta para você ver o que a banca está pedindo. Né? Que às vezes a banca mete um texto desse aqui, você nem precisaria ler, né? Basta apenas ver a imagem, né? E a gente vai analisar essa imagem aí, né? Coloquei aí para vocês agora. Na imagem é o Peter chicoteado de costas, mostrando as cicatrizes, né, das chibatadas que os escravos recebiam, né, de seus senhores, né, as punições, né, que os senhores davam aos escravos e tal. Então, logo de cara, o aluno, quando olha essa foto, ele percebe assim, pô, o que o aluno vê aqui, né? O aluno vê uma pessoa corajosa, né? Para fazer uma foto dessa, nessa época, uma pessoa bastante corajosa, mas, ao mesmo tempo, o aluno vê que o quanto essa pessoa sofreu, né? O quanto esse processo de escravidão foi violento para esses escravizados, né? Essa foto perpassa violência ao aluno, né? Então, logo de cara, você vai eliminando aqui a desestruturação da agroexportação, que em momento algum ele fala de economia aqui, né? Nem no texto e nem na foto, né? Propagação do republicanismo também não faz o menor sentido, né? A gente vai estudar a independência dos Estados Unidos também. Em momento algum, nos Estados Unidos, nas lideranças políticas, né, houve uma dicotomia entre monarquia e república, como houve aqui no Brasil, por exemplo. Né? Então também não faz o menor sentido essa coisa de propagação do republicanismo. E a imagem não passa isso também. Letra B, precarização da imigração. Não, também não faz sentido. Não, em momento algum está falando de imigrantes aqui, né? Na verdade, não são as pessoas que vão servir ao exército, não são imigrantes, as pessoas são escravos, né? Que imigraram para os Estados Unidos de maneira forçada, né? O processo de escravidão lá foi tão violento quanto aqui no Brasil.
Então, o gabarito é a letra A, né? A naturalização da violência. Como o professor falou, quando você olha uma foto dessa, você percebe duas coisas, né? Primeiro, a coragem do Peter chicoteado de posar uma foto assim, né? Você percebe ele tá bem postado na figura e e pelas marcas, cicatrizes, né, das chibatadas, você percebe o quanto esse processo de escravidão foi violento para essas pessoas, né? Então, gabarito aí, letra A, naturalização da violência. Próxima questão, questão 50, tem a figura de um jornal, Jornal do Brasil, na época, né? Anos 60, se não me engano, né? Ele fala aqui, 13 de dezembro de 1968. É o dia desse jornal. Aí, os textos que a UERJ destaca pra gente, eu vou colocar tudo isso em imagem aí, tá, gente? Ele vai destacar um cabeçalhozinho lá em cima, que é temperatura sufocante. O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Máxima de 38 graus em Brasília, mínima de 5 graus nas Laranjeiras, né? Esse é o cabeçalho lá em cima. E embaixo ele vai colocar os pontos do AI-5, né? Artigo 5º, a suspensão dos direitos políticos com base neste ato, AI-5 é o ato institucional, né? Com base nesse ato, importa simultaneamente em... Aí tá, cassação de privilégios de foro por prerrogativa de função, suspensão do direito de votar e ser votado nas eleições sindicais, proibição de atividades e manifestações sobre assuntos de natureza política, aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares e domicílio determinado. Vamos ao que a UERJ está perguntando, né? Em 13 de dezembro de 1968, o governo militar brasileiro decretou o Ato Institucional número 5, que a gente estudou aqui, tá na playlist do CNU lá, na parte de ditadura militar. A notícia circulou no dia seguinte nos principais meios de comunicação do país. Então o jornal é de 14 de dezembro, não é do dia 13, né? Nos trechos destacados acima, a primeira página da edição do Jornal do Brasil, que noticiou o fato, são identificados os seguintes aspectos daquela conjuntura política. Letra A. Consolidação da ordem autoritária e ampliação da censura. Regulação do equilíbrio democrático e garantia da revolução. Manutenção do preceito constitucional, defesa da legislatura e reestruturação da jurisprudência criminal e limitação do estatismo. Então, logo de cara aqui, eu queria falar para vocês que essa previsão do tempo que está aqui no jornal obviamente é uma ironia, né? E é uma crítica, né, ao que está acontecendo lá em Brasília, né? É uma crítica ao ato institucional número 5. Então, o aluno, no momento que ele vai fazer a prova, ele tem que ter em mente essas figuras de linguagem, né? Vão ser interessantes aqui para a gente resolver essa questão, tá? Mas se o aluno sentir dificuldade nessa ironia, né, ele pode analisar o segundo quadro, que são os aspectos do AI-5, né, do Ato Institucional número 5. Então a gente vai por eliminação aqui. Por exemplo, a letra B, regulação do equilíbrio democrático, né, que seria o primeiro quadrinho ali. Tá. Garantia da revolução. O ato institucional número 5, ele garante a revolução? Não, claro que não. Inclusive a gente estudou aqui, né, que o ato institucional número 5, tudo bem que ele foi acionado num momento de turbulência do regime militar, né? Houve várias manifestações estudantis, a gente estudou também os movimentos de contestação, né? A frente ampla e tudo mais, mas o AI-5 ele não garante a revolução, ele simplesmente é uma resposta do regime militar contra aquelas organizações
da sociedade que estavam, naquele momento, já criticando, né? Então, naquele momento, o regime ele não garante a revolução, mas ele fica mais autoritário e se fecha mais para garantir o domínio ali político, né? Então, a letra B não faz o menor sentido. Letra C, manutenção do preceito constitucional, beleza. Mas defesa da legislatura, olha só o que ele fala aqui, ó. Suspensão do direito de votar e ser votado nas eleições sindicais. Tudo bem que é sindical, né? Mas o AI-5 ele não suspende apenas o direito de votar e ser votado nas eleições sindicais, não. Ele suspendeu todas as eleições, né? Eleição de tudo. Inclusive as eleições só vão retornar no Brasil em 1982, né? Eleições diretas, né? As pessoas irem lá e votar. Então não faz o menor sentido a letra C aqui, também não. Letra D. Reestruturação da jurisprudência criminal. O aluno pode não saber o que é isso, né? Então poderia ficar difícil para ele. Mas quando ele analisa a segunda, ó, limitação do estatismo. Não faz o menor sentido também, né? Pelo contrário, como eu falei, o AI-5 ele é uma resposta do Estado contra a sociedade, né? Então, não faz sentido ele tá limitando o estatismo, né? Pelo contrário, ele está aumentando a influência do Estado na sociedade. Então, o gabarito é a letra A, né? Que são a consolidação da ordem autoritária e ampliação da censura, né? Inclusive, tem aqui, ó, é um dos pontos aqui do AI-5, né? Ponto 4. Aplicação quando necessária das seguintes medidas de segurança. Liberdade vigiada, isso é uma forma de censura também. Proibição de frequentar determinados lugares, né? Que também é uma forma de você censurar. E domicílio determinado. O Estado ia determinar onde você ia morar, né? Se você fosse uma pessoa perigosa, tá? Então, e a consolidação da ordem autoritária tá aqui, ó, numa nuance, ó. O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Aí que tá a nuance, aí que tá a resposta da questão, ó. Máxima, 38 graus em Brasília. Lembrando que a sede do governo ficava em Brasília, né? E a mínima, 5 graus nas Laranjeiras. Ou seja, Brasília estava pegando fogo. Era o regime militar reagindo às turbulências sociais. Isso, a gente tem vídeo aqui no canal, gente. Vão lá na playlist lá do CNU que a gente vai falar sobre isso aí, do AI-5. Gabarito, letra A. Vamos à próxima questão. A próxima questão é de geografia, gente. Tem a foto aí para vocês. Vou deixar aí para vocês o editor. Na sequência de imagens, registra-se o seguinte processo socioespacial. Aí vai. Letra A, colonização. Letra B, verticalização. Letra C, industrialização. Letra D, metropolização. Vocês estão vendo a imagem aí, o que está acontecendo, né? Conforme o tempo vai passando, Buenos Aires vai ficando mais densamente populosa, né? Mais densamente populosa, mais densamente urbanizada, tá? Vai se tornando uma cidade cada vez maior, tá? Não só de espaço, mas de população. Então, assim, logo de cara, né? A gente já fazendo essa análise, logo de cara a gente mata a questão, né? O gabarito é letra D. Não precisa nem pensar muito, né? Em momento algum mostra indústria aqui, né? Números industriais da cidade, em momento algum. Verticalização seria a cidade crescendo para cima, né? Prédio e tudo mais, e não mostra isso aqui também não. E colonização não faz o menor sentido, né? Buenos Aires não está colonizando ninguém, não está colonizando lugar nenhum. Então o gabarito é letra D. A gente resolveu essa questão bem rapidinho, né? Vamos para a próxima, 52.
é um texto, né? Vou deixar o texto aí para vocês. Sou uma preta, cojo, é o título do texto. Quando estiverem fazendo questões desse tipo, prestem atenção em algumas palavras, tá? Por exemplo, a palavra cojo. Tem outras aqui que vocês vão prestar atenção. Segundo meus professores, agora sou uma afro-americana. Outra palavra também que vocês têm que prestar atenção. Eles me tiram do meu nome. Preta, que é uma outra palavra que vocês têm que prestar atenção. É um grande guarda-chuva aberto. Sou uma preta e uma preta para sempre. Percebe que ela repete bastante a palavra preta, né? Sou uma dos pretos, que se refere a preta também. Estamos aqui, estamos lá, acontecem no Brasil, na Nigéria, Gana, em Botsuana, Tanzânia, no Quênia, na Rússia, Austrália, no Haiti e Soweto. Citou bastantes lugares, né? Isso vai ser relevante na questão. Olha eu dando spoiler. Em Granada, em Cuba, no Panamá, Líbia, na Inglaterra, Itália e França. Sou cojo, palavra lá do título. No oeste da África, cojo significa inconquistável. Meus pais me deram um nome no meu 7º dia de vida. No espírito preto, na fé preta, na comunhão preta. Sou cojo, sou uma preta e capitalizo o meu nome. Né? Vamos ver o que a UERJ vai perguntar. Gwendolyn Brooks, desculpa se eu falei errado o nome, foi poeta, escritora e ativista dos direitos civis dos Estados Unidos. Em 1968, participou de ações de protesto por ocasião do assassinato de Martin Luther King. Em seu poema, ela critica a designação afro-americana que recebe de professores. Realmente. Essa crítica se baseia no reconhecimento da seguinte característica de sua identidade. Letra A. Nacionalidade, ancestralidade, territorialidade, multiculturalidade. Se você analisando o texto, tá? A gente pode eliminar aqui algumas alternativas para facilitar. Por exemplo, nacionalidade. Ela, em momento algum, fala de uma nacionalidade, né? Ela fala como, inclusive ela critica, né? Essa designação dada pelos professores, né? Porque é como se o professor estivesse falando assim, ó, você é uma afro-americana. Como se, por exemplo, ó, você é brasileiro, você é inglês, você é ganês, né? Então, no texto, ela meio que tem uma repulsa em relação a isso, né? Letra A, não pode ser o gabarito. Letra C, territorialidade. Também não faz o menor sentido. Inclusive, ela fala aqui de diversos territórios, né? Não de um território específico, né? Ela fala que os pretos, né? Eles, eles acontecem tanto no Brasil como na Nigéria, como em Gana, Botsuana, não, por exemplo, apenas na África, né? No território africano. Então a letra C não faz sentido. Multiculturalidade, o aluno poderia ficar assim até um pouco confuso em relação a isso, mas no texto ela não fala de diversas culturas, né? Ela fala de diversos espaços, né? Diversos territórios, como eu falei aqui, mas não de diversas culturas. A cultura é uma só, é a cultura preta, né? Inclusive ela é como eu falei quando eu estava lendo o texto, né? Olha como ela enfatiza essa palavra. Por isso que vocês têm que prestar atenção quando vocês estiverem lendo um texto em certas palavras, né? Cojo, preta, e outras palavras também de origem, né? Preto, de origem afro, né? Então, o gabarito da questão é a letra B, que é a ancestralidade, né? Fala sobre uma cultura ancestral, né? Tanto que ela fala assim, preta, um guarda-chuva aberto,
né? Sou uma preta para sempre. Ela reivindicando essa ancestralidade. É como ela fala assim, ó, eu sou preto assim como os meus antepassados que foram escravizados. Esse é o tom do texto. 53. Tem a imagem que eu vou deixar para vocês, tá? Vou deixar o texto para vocês também. Pausem o vídeo, né, para vocês lerem o texto. Eu vou direto para a pergunta, tá, gente? Para além da denúncia à mercantilização da arte de rua, a intervenção de Negro Mia aponta para outra possível crítica. Observando suas declarações e a frase de intervenção junto à imagem de Banksy, conclui-se que essa crítica também está direcionada ao seguinte processo social marcante no Brasil. Tá? Vamos ler aqui a declaração do Negro Mia. Tá? Foi um manifesto para o mercado da arte compreender o que estão fazendo com a arte de rua. É muito grave. Estão transformando em um produto e a arte de rua não é isso. Porque para contextualizar aqui para vocês, o que acontece? O artista Bransky, as obras do artista Bransky estiveram à mostra, né, na verdade, na exposição The Art of Banksy Without Limits, em um shopping no bairro mais chique de São Paulo, se eu não me engano. Tá? Sendo que o Bransky é um artista que tem um alto... As artes, né, do Bransky tem um alto teor de crítica social e tudo mais. E isso causou um certo estranhamento de algumas pessoas, principalmente o Negro Mia, que fez uma intervenção ali na obra de arte do Bransky e pichou, né, num dos quadros do Bransky, dizendo: distanciamento social sempre existiu, bem-vindos ao Brasil, tá? Aí a gente vai à pergunta, observando suas declarações e a frase de intervenção junto à imagem de Banksy, conclui-se que essa crítica também está direcionada ao seguinte processo social marcante no Brasil. Letra A, autoritarismo político. Letra B, informalidade laboral. Letra C, segregação urbana. Letra D, assimilação cultural. Assim, logo de cara, se você lê o texto, né, que eu deixei disponível aí para vocês e olhar a imagem, logo de cara a letra D não faz o menor sentido, né? Ninguém está assimilando nada, pelo contrário, os artistas aqui, né, tanto o Bransky quanto o Negro Mia, tá criticando uma certa posição social ali, né? Não tem nada de assimilação cultural. A letra A, autoritarismo político, também não faz sentido, porque não é uma crítica ao Estado, nem muito menos àquela organização, a uma organização política em específica, né? Então, não é. Informalidade laboral, o cara até olha assim, tipo, pô, uma empregada doméstica e tal, mas também não faz muito sentido essa questão, né, de informalidade laboral. E o gabarito, né, que seria a letra C, que realmente é uma segregação urbana. Por quê? É só olhar o contexto, né, gente? A própria pichação do Negro Mia, né, já diz isso. Distanciamento social. Nós lá, eles aqui, né? Se você se fazer um distanciamento social é uma forma de você segregar também. O apartheid era um distanciamento social. Né? Ao mesmo tempo que essa exposição ela é exposta num shopping, numa região de alto padrão em São Paulo, com ingressos custando R$ 45 até R$ 130, né? Ou seja, nem todas as pessoas poderiam ver essa exposição, né? Apenas pessoas com alto poder aquisitivo. Né? Então é o gabarito letra C, segregação urbana. Tá? Vamos à próxima. A próxima é a imagem aí, ó, do Complexo do Alemão, da linha de teleférico do Complexo do Alemão. Vou colocar aí para vocês a imagem, tá? O texto vai contar um pouquinho da história do Complexo do Alemão, né? Que o Complexo do Alemão é um dos bairros mais jovens do Rio de Janeiro, foi formado em 1993.
É mais novo que o Recreio dos Bandeirantes, inclusive. É localizado na zona da Leopoldina, tem 180 mil habitantes, né? O bairro hoje é formado por um conjunto de comunidades, incluindo o Morro do Alemão, que emprestou seu nome ao complexo. Tá? Aí no segundo parágrafo do texto, ele vai falar que o complexo tornou-se conhecido como um dos mais violentos da cidade. Foi alvo de uma das iniciativas do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, né, do governo federal, uma parceria entre o governo federal e o governo do estado do Rio de Janeiro, em que foram previstas melhorias de infraestrutura em geral, de modo a livrar o bairro e seus arredores da violência. Tá? Algumas chegaram a sair do papel, como teleférico, e outras não. A história do complexo... Aí vai a pergunta da UERJ, né? A história do Complexo do Alemão se insere no processo de expansão da cidade do Rio de Janeiro, nos últimos 70 anos. Nesse período, duas características desse processo foram: letra A, limitação de ações sanitárias, racionalização de processos imobiliários. Letra B, integração de áreas suburbanas, distribuição de atividades industriais. Letra C, precarização de moradias populares e inadequação de políticas públicas. Letra D, ocupação de reservas ambientais, suspensão de transportes ferroviários. O aluno vai pegar essa questão aqui, ele vai ficar meio que sem entender, né? Tipo, pô, a UERJ bota uma figura do Complexo do Alemão, bota um texto do Complexo do Alemão, mas ele pergunta sobre outra coisa, sobre a expansão do Rio de Janeiro, né? Que não é exclusivamente o Complexo Alemão, né? A gente pode pensar até em outras regiões, né? Inclusive aqui no Recreio dos Bandeirantes. Mas esse texto que a banca da UERJ colocou e essa foto vão sim nos ajudar a resolver essa questão, tá? Por exemplo, a letra A, limitação de ações sanitárias e racionalização de projetos imobiliários. Limitações de ações sanitárias até dialoga ali um pouco, tal, lembrando que a gente está falando de uma região periférica, né? A gente tanto que ele cita que é uma região extremamente violenta, né? Várias tentativas do poder público de reduzir a violência ali, inclusive com mais violência, né? Mas isso não vem ao caso. Então, a letra A, pelo menos o primeiro ponto da letra A faz sentido, né? Apesar que em momento algum ele está falando de doenças aqui, né? Porque quando você pensa sanitarismo, né? Vem logo à mente doenças, vacinas, né? São palavras-chave, né? Que o aluno tem que ter na mente para quando for fazer uma prova de vestibular e concurso público. Só que ele fala que racionalização de projetos imobiliários, não, né? Pelo contrário. Não, pelo contrário, né? Inclusive o governo federal, a ideia do governo federal não é racionalizar nada. Perdão, o governo federal junto com o estadual. Não era racionalizar as moradias, né? Era construir mais moradias, dar mais dignidade, né, para essas pessoas. Então a letra A não faz o menor sentido, por esse ponto. Tá? Letra B, integração de áreas suburbanas e distribuição de atividades industriais. Em algum momento na questão ele fala de indústria. Em algum momento no processo de ocupação do Rio de Janeiro se falou em indústria. Quem assim, estudou um pouquinho, né, da história do Rio de Janeiro, não, né? Então a letra B não é o gabarito. Por isso. E também integração de áreas suburbanas também não seria, né? Se você pensar, inclusive não só no Complexo do Alemão, mas se você pensar em outros bairros recentes do Rio de Janeiro, né? Você vai perceber que existe um sério problema, principalmente na Zona Oeste, né? Um sério problema de integração entre essas regiões e as regiões mais centrais do Rio de Janeiro, né? Inclusive, existem diversas demandas, né, da população em relação a isso. Então a letra B não faz o menor sentido também, tá?
A letra D, ocupação de reservas ambientais e suspensão de transportes ferroviários. Suspensão de transporte ferroviário também não faz sentido. Pelo contrário, né, se você olhar a imagem aqui, há uma tentativa do poder público de ampliar e integrar, né, os transportes aqui de teleféricos com a supervia e tudo mais. Então, suspender não está aqui. Letra D já não seria, né? E também, em momento algum, a manchete fala sobre ocupação de reservas ambientais, né? Não faz o menor sentido. Inclusive, eu nem sei se ali era uma reserva ambiental, né? Ali onde hoje é o Complexo do Alemão, talvez nem fosse uma reserva ambiental ali. E o gabarito, né, é sim a letra C, que seria precarização de moradias populares e inadequação de políticas públicas. É exatamente o que fala o texto, tá? Quando diz que o Estado tenta, né, nessa região combater a violência, mas não consegue, né, tenta através de obras de infraestrutura, né, com o PAC e tudo mais, mas não consegue. E aqui, precarização das moradias populares, isso daí não só acontece no Complexo Alemão, né? A gente vai ver em toda a história do Rio de Janeiro, principalmente ali no início do século XX, tem aula sobre isso no canal também, que as pessoas foram cada vez mais sendo expulsas do centro da cidade, ocupando os morros, ocupando as periferias, né? E essas moradias, ocupações extremamente precarizadas, né? Então, gabarito aí, letra C. A questão 55 é de geografia também, né? Não é de história, mas a gente vai resolver aqui. É uma foto, né? Um cartoon, na verdade, uma charge do cartunista Laerte. O título da charge é Antropoceno, a temporada final. Tá? Eu vou colocar aí para vocês a charge. Na charge de Laerte, evidencia-se um ponto de vista acerca do período geológico denominado Antropoceno. De acordo com esse ponto de vista, o período é marcado pelo seguinte fator. Para resolver essa questão, a gente dá até para resolver pela imagem e tudo mais, mas a gente precisa entender o que é antropoceno, né? Eu peguei o conceito, vou deixar aí na tela para vocês, mas o significado de antropoceno, né, seria uma nova época geológica caracterizada pelo impacto da presença humana na Terra, tá? Aqui dá pra resolver a questão, né? Por exemplo, letra D não faz o menor sentido, equilíbrio de consumo de bens. A gente não está falando em momento algum de produção aqui, né? Apesar que na imagem existem vários carros que estão avançando e caindo no penhasco, né? Mas não estamos falando de indústria, produção industrial, nem nada do tipo aqui, tá? A letra A também é o mesmo princípio, não estamos falando de progresso da indústria de automóveis, não, né? Não é isso. E desertificação de recurso natural também não é, porque não é o conceito de antropoceno isso, né? A desertificação, ela pode até ser uma consequência, né, do que da presença humana, mas ela não acontece somente com a presença humana, né? Existem áreas que um dia foram florestas e hoje em dia não são mais, né? Por conta desses processos que são muitas vezes naturais. É claro que o homem pode, em algum momento ali, influenciar e desertificar uma região, né? Mas a desertificação não acontece apenas com a presença humana, entendeu? Então a letra B, o gabarito seria a letra B, né? Que é a autodestruição da espécie humana, né? É como se o homem impactasse tanto na Terra de uma forma tão bruta e drástica que vai chegar em algum momento a espécie humana vai deixar de existir. A próxima questão são duas imagens, tá? É uma imagem de 1904 e a outra de 2018.
E as imagens falam sobre globalização, né? Aí a primeira imagem é de uma empresa, né, petrolífera de 1904, a Standard Oil, a maior na época, né? E a segunda refere-se a empresas em geral no setor de alta tecnologia dos Estados Unidos. Vamos ao que eu vou deixar a imagem para vocês aí. Vamos ao que a UERJ está perguntando. Com base nas imagens e considerando as características históricas do capitalismo em cada um desses recortes temporais, identifica-se a seguinte diferença entre as práticas das grandes corporações nos dois momentos. Letra A. Escala espacial de atuação. Letra B. Princípios morais de governança. Letra C. Níveis almejados de crescimento. Letra D. Margem percentual de lucratividade. Tá? Se vocês analisarem essa imagem, né, vocês vão ver dois polvos. Virou biologia aqui agora. Vocês vão ver dois polvos, né? Sendo que o primeiro, ele apresenta, eu acredito que isso daqui seja um toco de árvore, né? Fazendo uma certa alusão aí à destruição ambiental, né? E os tentáculos desse polvo é o que eu quero que vocês prestem atenção. Os tentáculos desse polvo, do primeiro polvo, aonde que ele está indo, onde ele está, né? Parece que ele está segurando umas pessoas aqui, uns executivos, algumas coisas assim. Parece que ele está segurando também a Casa Branca, né? Aí você vê o grau de influência, né, dessas empresas que tinham na época, né, petrolífera. Esse é o primeiro polvo. E o segundo polvo, você percebe que ele está segurando mais coisas, né? E você percebe que na cabeça desse polvo tem também ali as redes sociais, né? A símbolo da Amazon, símbolo da Apple, do Google, do Facebook, né? E você percebe que ele está segurando as pessoas, a justiça, existe influência na justiça também, no governo, né? Então vamos aqui. Primeira, que a gente pode eliminar aqui primeiro a letra D. Margem percentual de lucratividade. Não é isso que está falando aqui na foto, né? Não faz o menor sentido isso. Tudo bem que você pode lucrar mais em 2018 do que em 1904 pela evolução tecnológica, né? Por conta dessa evolução tecnológica também, o grau de influência pode ter aumentado e tudo mais, mas não é isso que a imagem passa para quem está analisando, né? Letra C, níveis almejados de crescimento. Também, mesmo pensamento, né? Não faz sentido. Letra B, princípios morais de governança. Não, moral, né? Você vê que a empresa tem influência até no governo, né? Então, o outro tem influência no governo, na justiça, né? Influência, não faz sentido a letra B. E o gabarito, né? Que seria a letra A, que é a escala espacial de atuação, né? Essa é a diferença entre uma imagem e outra, né? Você vê que a primeira imagem, a escala espacial é bem menor, né? Até porque eram outros tempos, eram outras tecnologias, né? Hoje em dia a influência é maior, por exemplo, por conta da internet, né? Por causa das redes sociais, né? Dos aplicativos Apple, Google, né? E você percebe também que o polvo rosa, né? Os tentáculos desse polvo, ele está envolvido em muito mais coisas, né, do que o polvo preto, lá de 1904, tá? Então, o gabarito aí, letra A. Mas eu quero que vocês prestem atenção aqui na questão 57, no artigo 101, tá? Porque essa questão apresenta uma pegadinha. Pelo menos eu acho, né, que é uma pegadinha, porque me confundiu, tá? Essa é a primeira. Vamos à pergunta direto? Tô deixando aí a imagem para vocês.
A primeira Constituição brasileira, que completou seu bicentenário em 25 de março de 2024, foi alvo de muitas disputas relacionadas à organização de um Estado independente. Como se observa no texto, essa Constituição instituiu o poder moderador. Nós vimos sobre isso, tem aula no nosso canal, tá? Tá na playlist do CNU aí, Primeiro Reinado, se eu não me engano, é a aula que fala sobre isso, tá? Aí vamos à pergunta. Com base nas atribuições descritas no texto, conclui-se que o poder moderador tinha por objetivo legitimar a seguinte prática política. Letra A. Ressignificação de direitos civis, equiparação de preceitos liberais, consolidação de ações absolutistas e concentração das decisões governamentais. Antes de falar onde está a pegadinha, a gente vai eliminar algumas aqui. Letra A. Ressignificação de direitos civis. Se você ler o texto, né, eu espero que vocês leiam, tá aí na imagem, em momento algum fala de direito civil aqui, né? De direito de votar, direito de circular na rua. Então a letra A não é. Letra B. Equiparação de preceitos liberais. Mesma coisa, se você ler o texto, por mais que alguns historiadores considerem até a Constituição de 1824 bem liberal, né? Eu vou contra isso, né? Mas se você ler o texto, você vai ver aqui que é muito pelo contrário, né? Você vai ver aqui uma concentração de poder absurda nas mãos de uma pessoa só. Isso vai contra aos princípios liberais, né? Lá o Montesquieu, lá da divisão dos poderes, tal. Não é isso. Aí aqui que tá a pegadinha. Consolidação de ações absolutistas. O aluno que leu isso daqui bem rápido, de maneira bem... Pô, o cara já tá cansado, né? Já é questão 57 e tudo mais. Faltam 3 questões para acabar a prova. Então o cara leu assim, porra, poder moderador. Eu lembro lá da aula do professor lá do Dom Pedro I, tem uma gestão com caracteristicamente absolutista e tal. Ele vai e marca essa aqui, consolidação de ações absolutistas, porque faz sentido. Mas não é o que a UERJ está perguntando. Né? E você, aluno, você não leu o texto direito. Né? Porque qual é o gabarito? Concentração de decisões governamentais. Porque o que o professor falou, né? Leia o artigo 101 da Constituição. Se você ler apenas o artigo 101 e ignorar o resto, né? Você mata essa questão. As maneiras, né? O artigo 101 diz as maneiras como o imperador vai exercer esse poder moderador, né? Ou seja, tudo que acontece no governo, tudo que acontece no Estado, e até na sociedade também, mas não estou falando de Estado aqui, tem que passar pelo imperador. O imperador tem que decidir se aquilo vai acontecer ou não, entendeu? Ou seja, existe uma concentração de decisões governamentais. O imperador vai ter que decidir sobre tudo que está acontecendo ali, né? Por exemplo, o imperador nomeia senador. Isso é uma coisa de governo, né, de Estado. O imperador convoca a Assembleia Geral. O imperador sanciona os decretos, as resoluções da Assembleia. Ele aprova ou suspende as resoluções dos conselhos provinciais. O imperador meio que concentra toda as decisões do governo nas mãos dele. Por isso que o gabarito é a letra D. Mas, professor, isso daí não é uma forma de absolutismo? Sim, só que a questão ela está sendo muito mais específica do que isso, entendeu? Por isso que por isso que eu estou falando, você tem que ler muito atentamente e principalmente o artigo 101. Por exemplo, se você lesse os outros, né? Perdão, o artigo 99. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada, ele não está sujeito a... Isso é uma coisa absolutista, né? A figura ser sagrada, inviolável e tudo mais. O tratamento, o artigo 100, né? Que o imperador tem que ser tratado como uma majestade imperial, né?
é bem absolutista também, e são preceitos do absolutismo monárquico, mas a questão ela é mais específica do que isso, né? Dá para anular, professor? Talvez. Você pode até tentar um recurso, dizer que o texto estava confuso, né? Mas eu acho que a banca da UERJ não anularia essa questão, tá? Acredito que não. Questão 57. Vamos à questão 58, uma questão interessante, tá? Vou deixar o print dela toda aí para vocês, porque ela é básica, tem um texto gigantesco aqui, mas as respostas são imagens, né? Aí ele fala aqui, que o texto: o território é um espaço definido por e através de relações de poder. É importante que saibamos despir o conceito de território do manto de imponência com o qual se encontra, em geral adornado. A palavra território normalmente evoca o território nacional e faz pensar no Estado. Prestem atenção nessa frase. O aluno que estava fazendo essa prova, ele tinha que circular essa frase, porque ela vai ser importante. O território pode ser entendido também à escala nacional em associação com o Estado como grande gestor. No entanto, ele não deve ser reduzido a essa escala ou associação com a figura do Estado. Outra frase importantíssima que o aluno deveria grifar. Territórios existem e são construídos, parênteses, e desconstruídos, nas mais diversas escalas espaciais, das mais acanhadas à internacional. Territórios são construídos e desconstruídos dentro de escalas temporais as mais diferentes, séculos, décadas, anos, meses ou dias. Esse texto, ele meio que conceitua o que é território, né? Vamos dizer assim. E ele amplia mais, né, esse conceito, né, do que seria território, tá? Aí vamos à pergunta: com base no contexto brasileiro, a imagem que exemplifica a aplicação do conceito de território, evitando, circula essa palavrinha, sua redução à escala nacional. Ele quer o que é entendido como território, mas sem ser em escala governamental, em escala nacional, né? Aí a letra A é uma manifestação cultural do carnaval, tá? A letra B são traficantes em alguma favela, né, com fuzis na mão, mostram uma forma, né, de exercer o poder ali naquela comunidade e tal. Letra C é a fronteira, né, de algum país com o Brasil, né, não falo o país especificamente aqui. E a letra D são bandeiras, né, tem a bandeira da Alemanha, tem a bandeira do Brasil e tem a bandeira do Rio Grande do Sul, eu acho. Eu não sei, Santa Catarina, se eu não me engano, aquela bandeira ali. Então, a resposta dessa questão é a letra B, né? Por quê? Ele pergunta, né? Com base no contexto brasileiro, a imagem que exemplifica a aplicação do conceito de território, evitando a redução à escala nacional. Ele quer um conceito de território, mas sem você pensar nesse conceito como se fosse algo do Estado, né? E a gente sabe, né, que o crime organizado, principalmente no Rio de Janeiro, mas não só nele, é uma forma de poder paralela ao Estado, né? Inclusive tem pessoas que têm autores, né, que até conceitualizam, né, poder paralelo, né? Principalmente quando fala de milícia, né, essas coisas assim. Então a letra B seria o gabarito por conta disso. Porque a letra A, carnaval, é uma manifestação cultural que é sancionada pelo Estado, né? O Estado reconhece e tudo mais. A letra C fala do território, de uma divisão territorial que é típica também de Estado, né? É um país com o outro. E a letra D fala sobre bandeiras, né? É uma manifestação cultural ali alemã, de origem alemã, tal, dos imigrantes ali, mas tem a presença de bandeiras que é também uma coisa típica de Estado, né? Cada país, cada Estado, governo tem a sua bandeira representativa e tudo mais, né? Então a resposta seria sim, a letra B, por conta disso, né? Ali a foto é uma demonstração
é sim uma demonstração de uma territorialidade, mas não oficial do Estado, né? Ali é o crime organizado, é um Estado paralelo, que também é outro conceito que é utilizado também quando se fala de crime organizado, né? Vamos para a próxima questão. Tem um mapa dos Estados Unidos, tá? 2 mapas dos Estados Unidos. Estou colocando aí para vocês também. No mapa 1, estão detectadas todas as regiões metropolitanas dos Estados Unidos. E o mapa 2 destaca apenas as regiões metropolitanas que o transporte público para ir ao trabalho é utilizado por uma parcela superior a 5% da população. Vamos ver o que a UERJ está perguntando. A partir da comparação entre o mapa 1 e 2, ambos de 2021, infere-se que a maioria das áreas metropolitanas do país apresenta a seguinte característica socioespacial. Letra A. Elevação da poluição atmosférica. Letra B. Reduzida movimentação pendular. Letra C. Acentuada verticalização comercial. E letra D. Moderada suburbanização residencial. Confesso que quando eu vi essa questão pela primeira vez eu não entendi muito bem, né? Mas depois eu fui lendo e relendo, eu pude entender, tá? O gabarito dela é a letra A, que é a elevada poluição atmosférica. Por quê? Se vocês olharem as imagens, os 2 mapas, né? O primeiro mapa mostra, né, todas as regiões metropolitanas em vermelho. A gente vai ver que tem bastante região metropolitana, né, nos Estados Unidos, porque há bastante pontos vermelhos. O mapa 2 ele fala sobre a mobilidade urbana, né? Então você vê muito menos cores, ou seja, as pessoas estão usando muito menos os transportes coletivos, usando muito menos a rede ferroviária, até rodoviária, sim, né? Ônibus, transporte coletivo em geral, né? Então, por isso, o que isso quer dizer, né? Que as pessoas estão tirando o carro de casa e simplesmente lotando as rodovias, né? E o fato de você tirar o seu carro de casa e lotar as rodovias, você com isso aumenta a poluição atmosférica. Por isso que o gabarito da questão é a letra A. Por exemplo, a letra B não poderia ser, né? Porque em momento algum fala que o mapa mostra, né, que essas pessoas não se locomovem de um lugar para o outro, né? E a letra C também não poderia ser, porque em momento algum fala sobre comércio, sobre indústria e nada, né? E letra D também não tem como saber se há uma moderada suburbanização residencial. Não tem como saber isso através dos mapas, né? Então, gabaritos é a letra A, sim. Vamos à última questão. Última questão da prova. A gente vai finalizar o vídeo depois dessa questão. Se inscrevam no canal, deem like nesse vídeo, tá? E compartilhe para o amiguinho que fez a prova da UERJ para ver se ele foi bem ou não, tá? Vamos lá. Questão 60. O noticiário político foi tomado por discussões sobre a taxação dos brasileiros com maior renda no país, os super ricos. A proposta de tributação impactaria 2.500 brasileiros, que juntos acumulam patrimônios de 756,8 bilhões. No último dia 30 de agosto, o recém-lançado Observatório Brasileiro das Desigualdades trouxe um dado extremamente contrastante. Cerca de 7,6 milhões de brasileiros vivem com uma renda domiciliar per capita mensal menor do que R$ 150 reais. Eita! Em outro lado do observatório é possível conferir os abismos, a partir do maior e do menor indicador. Uma mulher negra no estado de Alagoas está 8 vezes mais em situação de insegurança alimentar que um homem branco em Brasília, além de serem anticonstitucionais, injustas e potencialmente mortais. As desigualdades encontradas no país colocam em risco a própria democracia. Esse é o texto. Vamos ver o que a UERJ vai perguntar. O contexto socioeconômico brasileiro apresentado na notícia é um obstáculo à concretização de um princípio dos sistemas democráticos. Questão de direito constitucional, hein? Esse princípio é denominado, letra A, garantia de elegibilidade, letra B, liberdade de expressão, letra C, limitação de poderes, letra D, isonomia de direitos.
Olha, se você lesse, né, o primeiro parágrafo fala sobre a taxação dos super ricos, e fala também sobre um pouquinho ali, né, da desigualdade social e tal, e o quanto você taxar os super ricos diminuiria essa desigualdade social, né? Mas assim, você conseguiria eliminar algumas alternativas, né? Por exemplo, a garantia de elegibilidade. Em momento algum falo sobre isso aqui, né? Aqui a gente está falando mais sobre desigualdade social, sobre taxação de grandes fortunas e tal, nada de elegibilidade, né? De se você votar ou ser votado, nada disso. Letra B, liberdade de expressão também não é isso que está falando, né? O segundo parágrafo, por exemplo, ele vai falar sobre insegurança alimentar, né? Sobre comparando, né, as regiões, né? Dizendo que uma mulher negra no Nordeste sofre mais de insegurança alimentar do que um cara branco em Brasília, né? Então não fala sobre liberdade de expressão nem garantia de elegibilidade, letra A e B fora. Limitação de poderes também não. É aquilo que a gente está falando. A gente não está falando sobre direitos políticos aqui, entendeu? A gente está falando sobre outros tipos de direitos que também estão presentes na Constituição. E o gabarito, que é a letra D, isonomia de direitos. Sim, aqui a gente está falando de uma forma que a taxação, né, do super rico seria uma forma de amenizar a desigualdade social, né, de dar um pouco mais do Estado arrecadar mais com impostos de quem hoje não paga, né? Arrecadar mais e assim promover políticas públicas que beneficiem a população mais carente, né? Que essa sim está pagando bastante imposto. E para ratificar, né, o gabarito, vem a comparação, né, da mulher negra nordestina sofre muito mais de insegurança alimentar do que um homem branco em Brasília, né? Então, gabarito, letra D. Bom, meu povo, com isso a gente fecha essa bateria de questões da UERJ, né? Foram 13, se eu contei certo. A gente fecha aqui. E, como eu disse, se inscrevam no canal, deem like no vídeo, compartilhe com o coleguinha que fez a UERJ aí, para ele estudar bastante. Vai ter a segunda prova, né? Fiquei sabendo aí, tal. E foi uma prova, assim, relativamente eu achei fácil, tá? Apesar que algumas questões foram complicadas, algumas pegadinhas, né? Mas eu achei uma prova relativamente não muito difícil, não. Não sei como estava a parte de exatas. O meu amigo Física com Miranda, ele resolveu, se eu não me engano, tá? Recomendo que vocês dêem uma olhadinha no canal dele, tá? Mas a parte de humanas eu não achei tão complicada assim, não. Professor, a questão do imperador lá, velho, pode ser anulada? Pode sim, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas eu acredito que não vai ser anulada, não. É só você ler com bastante atenção ali que você chegaria no gabarito da banca, tá? Então eu fico por aqui. Bons estudos pra galera aí. Compartilhem, deem like no vídeo e se inscrevam no canal, tá? Valeu, galera!